Fala galerinha, beleza aí? Tamo de volta agora com mais uma videoaula para os 8º anos, tá? Continua a matéria para eles. Agora a gente vai falar, como eu prometi na aula anterior, sobre a Revolução Francesa, a grande Revolução Burguesa, quando a burguesia, enfim, assume o poder político e daí não desceu mais, certo? Vamos lá pessoal, mais uma videoaula, roda a vinheta! Fala pessoal, beleza aí? Então vamos lá, Revolução Francesa, 1789, 1799. Vamos falar um pouquinho aí. Essa revolução marcou a ruptura social do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Começa aí com a Revolução Francesa, conforme muitos historiadores abrem o período da Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. Então ela marca a ruptura social do mundo moderno para o mundo contemporâneo, afirmou a queda do antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, e instaurou o liberalismo na França. A revolução sepultou a sociedade estamental, em seu lugar temos a igualdade jurídica e civil, dando origem a uma meritocracia, ou seja, você consegue pelos seus méritos. Tá? Propagou o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos lá. Quais são os antecedentes, então, da Revolução Francesa? Crises agrícolas assolaram a França, o que gerou um descontrole no preço dos alimentos, principalmente o pão. O comércio e o setor manufatureiro estavam estagnados e ofuscados pela supremacia dos produtos ingleses. A entrada de produtos ingleses foi reforçada com um tratado que concedia baixas taxas alfandegárias para os vinhos franceses e os tecidos ingleses, ou seja, um grande déficit na balança comercial francesa e um desestímulo no desenvolvimento do setor têxtil. Tá? Vamos lá. Propagação das ideias iluministas na França. O absolutismo e a teoria divina dos reis eram questionados pelos pensadores iluministas. O Estado francês estava economicamente debilitado e os sucessivos reinados de Luís XIV e Luís XVI oneraram as finanças. A situação se agravava e a solução encontrada era o aumento sucessivo de impostos. A França sustentava uma sociedade estamental com uma nobreza parasitária. Levava a um desequilíbrio ainda maior na economia do Estado. Veja o quadro, por favor. Pessoal, como eu estava dizendo, o objetivo então dessa revolução era acabar com a nobreza parasitária que ficava. Pessoal, para entender o conceito de nobreza em 3 momentos distintos da história francesa, presta atenção. A nobreza retratada em torno do batismo de Clovis, rei dos francos, durante a Idade Média, 496. Depois a nobreza mais organizada junto ao clero, lutando no episódio do massacre de São Bartolomeu, 1572. E por fim a corte de Luís XIV, o Rei Sol, evidenciando o auge do absolutismo na França. Beleza, então? Vamos voltar. Luís XVI empreendeu 2 empreitadas militares onerosas, ou seja, muito custosas. Ele travou a Guerra dos 7 Anos entre 1756 e 1763, e o auxílio às 13 colônias em sua Guerra de Independência, 1776, lá nos Estados Unidos, tá? Lá na América. Então a França estava falida e a solução seria uma reforma tributária em que o rei tinha 2 opções. Uma era o aumento dos impostos que recaíam apenas no terceiro estado, formado por uma massa de homens empobrecidos e famintos e burgueses ávidos de crescimento. A outra opção era a extensão das obrigações tributárias ao clero e à nobreza, ou seja, a perda dos privilégios dessas classes. O rei sem saída tentou, tendo que lidar com a pressão popular, convocou os Estados Gerais, ou seja, a reunião dessas três categorias da população, a fim de solucionar o impasse.
Vamos lá. Veja o quadro agora. Como eu havia mencionado então, o rei Luís XVI, ele reuniu as três classes sociais na chamada Assembleia dos Estados Gerais, para solucionar esse problema aí que estava rolando. Veja aí na gravura o que seria essa reunião com todas essas classes da sociedade francesa. Os representantes dos Estados Gerais eram eleitos por Estado. E a nobreza rejeitou o sistema de votação por cabeça, como você está vendo aí na legenda, pois a esmagadora maioria da população pertencia ao terceiro Estado, que era liderado pela burguesia. Então note aí nesse momento que a burguesia estava começando a tomar a frente da revolução, colocando o povo, tá, para abrir a brecha, mas ela estava como que liderando a revolução. E o terceiro Estado, após pressionar os Estados Gerais, passa a liderar, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. Do lado de fora, lá nas ruas, a revolução tinha início com a tomada da Bastilha, que é essa gravura que a gente vê do lado direito. A Bastilha era o centro, era o símbolo do absolutismo monárquico na França. Era uma fortaleza que ficava em Paris e onde eram presos todos os inimigos do Estado, os presos políticos iam para esse lugar. E essa fortaleza ela foi destruída no início da Revolução, tá? Temos aí uma frase do historiador inglês Eric Hobsbawm, do livro A Era das Revoluções. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. E a queda da Bastilha, que fez do dia 14 de julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudado em todo o mundo como o princípio da libertação. Então, em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. E foi o que o povo fez. Destruiu o símbolo do absolutismo monárquico, que era a fortaleza da Bastilha, tá? Quais foram as consequências da Revolução Francesa para o resto do mundo? Destruição do absolutismo monárquico, declaração de direitos do homem e do cidadão, todos os homens são iguais perante a lei, tá? Período do terror, a radicalização da revolução liderada por Robespierre, com a instauração de princípios de que o povo devia ter acesso ao poder político, ou seja, o voto universal masculino. E a ascensão da burguesia, enfim, ao poder político, tá? Vamos voltar. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado dessa pequena aulinha sobre a Revolução Francesa. Os pontos mais importantes, tá? É um assunto bem complexo, é um assunto bem, assim, profundo, para a gente entender como a gente vive hoje. É aquilo que eu já disse. A gente tem que saber como foi a caminhada ao longo dos séculos das sociedades, para a gente poder entender as coisas, tá? E saber por que as coisas são assim também. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí. Manda algum recado pra gente aí via YouTube, beleza? Para o pessoal que está pedindo matéria para os sextos anos, já tem no canal os gregos, a civilização indiana, tá? Os persas, é tudo matéria do sexto ano. Mas eu vou colocar mais coisas assim, tá? Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nas salas de aula muito em breve.